Vídeo, fala para eles irem entrando. Podem ir entrando, nobríssimos cavalheiros. Vou começar aqui então. A Bianca já está entrando. Essa aqui, né? PowerPoint. Uhum. Compartilhar. É o mesmo link, né? É o mesmo link. A Giovana está ingressando. Só aguardar o pessoal entrar novamente. A gente tem esse trabalho, né, pessoal? Esse aplicativo, ele é bom, mas a gente tem isso dos 40 minutos. Depois eu vou sugerir, eu acho que até tem esse aplicativo, quando ele é pago, a gente consegue ter um acesso, né? Eu vou até sugerir depois para a Ana, já que ela tem, né, essas aulas remotas, quem sabe se a empresa... Eu nem perguntei para ela se, na verdade, a iTop tem alguma coisa, né, já tem o Zoom, porque ela só me disse que era esse aplicativo, né, eu mesmo que baixei e fui fazendo todo o processo, mas quem sabe se a gente consegue aumentar esses 40 minutos, porque é desgastante ter que encerrar e começar, né, novamente. É ruim para vocês, para mim também. Às vezes a gente quebra o raciocínio bem no metade, né? Então, assim, pessoal, eu estava falando da empatia. Então, nessa visita que vocês vão fazer para o cliente, para o gestor, essa visita, o processo de empatia é muito importante. Na verdade, a pessoa ela tem que se colocar no lugar da outra, né? E às vezes o nosso cliente, às vezes o gestor, ele vai estar bem carregado de ansiedade. Quando a pessoa está ansiosa, ela gesticula muito e ela fala muito, né? Então, assim, a gente precisa ir percebendo tudo isso, tá? Tira ele para mim. Tá. Então, a empatia, se vocês não tiverem, desenvolva, tá? Já falei sobre isso, pessoal, já comentei, que é de buscar informações em relação à empresa cliente, para a gente já ir com um poder de barganha maior. A gente precisa também ir lendo, porque às vezes o nosso cliente, isso do comportamento, pessoal, a gente precisa estar muito atento ao comportamento que a clientela ela vai manifestar. Então, desliga o áudio aí, por favor, quem está com o áudio ligado. Desativa para mim que tá. Então, assim, quando a gente for fazer essa primeira visita para o nosso cliente, observem os sinais que ele vai emitir. Que tipo de sinal é esse? Ele pode estar muito ansioso, falando demais, ou antes mesmo de a gente entrar para a sala, ele pode manifestar aí um comportamento que é o seguinte. Olha só, como forma de intimidação, às vezes o cliente, esse gestor, ele combina um horário com você e ele te deixa horas esperando. Horas assim, né? A gente fala horas, mas te deixa muito tempo esperando, às vezes, lá numa recepção. E isso, às vezes, é um mecanismo de defesa dele mesmo, tá? Então, vai fazendo a leitura do momento que você entrar na empresa, já vai fazendo essa leitura desse cliente, desse gestor. Ele marcou um horário com você e te deixou esperando muito tempo? Por que será?
Será que realmente ele tinha algum compromisso? Aconteceu alguma coisa que atrapalhou? E você profissional, por favor, isso eu peço sim para vocês. Vocês precisam sempre, marcou um horário com a clientela, você precisa contar com os imprevistos. Esteja lá pelo menos 5, 10 minutos antes do horário que você marcou com a pessoa, tá? Sejam pontuais. Não vão atrasar numa visita que você está tentando negociar de um possível cliente. Não atrase. O atraso, ele fica assim, ele acaba com o teu marketing, tá? Com a tua postura. Ele acaba com você, o atraso. Isso em todas as situações da nossa vida. Eu particularmente, eu sou muito pontual com as coisas assim. Eu gosto de... Marquei um horário, pã, você precisa estar lá no horário que você marcar, tá? A menos que aconteça algo muito que te tire realmente, né, do teu eixo, como fala. Então, interpretem esse, às vezes, deixarem vocês esperando muito tempo. Por que será? Já vai interpretando tudo isso. E você chega no horário combinado. Então, assim, contem com os imprevistos também. Né? Se eu marquei, por exemplo, 9 horas com o meu cliente, e se é uma margem que eu vou gastar de 10 minutos da minha casa até a empresa onde eu vou fazer essa visita, você precisa, na verdade, se preparar, que você às vezes pode enfrentar um trânsito, você pode enfrentar, às vezes, um pneu que fura, você pode passar por uma situação que você não contava. Então, saia com tempo para você chegar no horário combinado e já contando com os imprevistos que podem surgir. Tá? Às vezes a gente marca um horário e furou o pneu. O cliente não quer saber disso, ele não quer saber dos nossos problemas. Ele quer os resultados e quer você no horário combinado que vocês estipularam. Tá? Então, a questão do horário, ele é fundamental. Cumpram com o horário. Outra coisa que um outro comportamento, às vezes, que o nosso cliente ele pode manifestar, ele pode adotar uma posição, tipo, que sabe de tudo, né? Ele é o dono da verdade, ele sabe de todas as coisas, e tipo aquele dono do mundo mesmo, tá? Às vezes com um certo tom arrogante. Então, assim, saibam lidar com isso, tá? Tenha humildade, observe, vai percebendo toda essa postura dele. Outro comportamento que às vezes o cliente ele vai apresentar para nós ele vai ouvir o que você está falando, mas ele não te responde. Tipo assim, ele começa um assunto e vai dando continuidade. Aí você está pontuando algumas coisas e ele não te responde, ele faz de conta que ele não ouve. Isso é um mecanismo também de defesa dele. Sabe aquela pessoa que fala, mas ela não para te responder os teus questionamentos, ela não ouve? Isso é mecanismo de defesa. Estejam atentos a esse comportamento dessa nossa clientela. Às vezes ele vai falar, e você vai perguntar alguma coisa para ele não vai te responder, tá? Então, ele vai iniciar um assunto, vai falar outro, e você fala nada. Outro comportamento muito complicado é o sarcasmo, né? Que é aquele deboche. Então, assim, vocês podem, às vezes, se deparar com situações em que o cliente, o gestor, o empresário, ele é muito arrogante, muito pretensioso, e ele tem um ar, às vezes, debochado. Né? Aqui entre nós, estou falando numa linguagem muito simples, e vocês podem passar por isso. Então, ele pode debochar, ele pode passar a ideia de que, tipo, né? Eu só estava brincando com um determinado assunto. Então, assim, às vezes desmerecendo os profissionais, tipo, ele vai citar, às vezes, algum exemplo de alguma outra contratação que ele fez, ou de algum colega que contratou um consultor e não deu certo. Tipo assim, mas num tom irônico, debochado. Interprete isso. Interprete, esteja preparado para esse tipo de situação.
né? E até para você contestar, né? A gente deve ser profissional, mas nem tudo a gente tem que suportar, né? Tem coisas que a gente precisa pontuar. Não, eu concordo com o que o senhor está dizendo, né? Realmente, às vezes aí no mercado tem colegas que agem dessa forma, mas o nosso trabalho, o meu trabalho é diferenciado, eu tenho esse e esse cliente em potencial que pode estar lhe dando referências do meu trabalho, vocês têm que ser firmes, tá? Não pode amolecer. Ah, né? E fazer aquela cara, às vezes, cuidado com as expressões faciais também, né? Às vezes a nossa expressão facial, às vezes a pessoa não precisa dizer nada, mas a cara que ela faz, você, poxa, tem gente que faz umas caras assim, umas caras e bocas, né? Eu sempre, eu dava aula numa universidade e eu tinha alguns alunos que às vezes, alguns alunos que eram assim adolescentes, às vezes aquela aula no sabadão e eles ficavam com aquelas caras assim, olhando para o tempo, fazia aquelas caras assim, tipo assim, de quem comeu e não gostou, literalmente. Eu falava logo, peraí, o que é que tá pegando? Qual que é o problema? Vamos colocar aqui, ou fale agora ou cale-se para sempre, né? Então vamos ver o que é que está acontecendo. E, lógico que eu estava numa postura como professora, mas eu percebi às vezes algumas expressões faciais e que não eram legais, tipo assim, de desagrado. Lógico que a gente não contenta todo mundo, não tem como você agradar todas as pessoas do mundo. Alguns vão gostar de você pelo que você é, pela forma como você age, e outros vão te detestar. Mas nem por isso você precisa demonstrar isso para as pessoas. Às vezes a gente precisa olhar firme, olhar nos olhos, mas a gente não precisa demonstrar para alguém que a gente não está gostando dessa pessoa, né? Nem tudo às vezes precisa. Tanto que a personalidade, quando a gente fala assim, personalidade, o que é a personalidade de uma pessoa? Entrando aí no meu ramo da psicologia. Cada pessoa tem um tipo de personalidade. A personalidade vem de persona. Persona quer dizer o quê? Máscara. Cada indivíduo tem uma máscara, tá? Alguns conseguem disfarçar bem a sua máscara, outros não. E às vezes a gente precisa incorporar alguns papéis, às vezes é necessário, de a gente incorporar uns papéis de ator ou de atriz. E não ficar fazendo aquelas caras de nojinho. Ai, que saco. Não. Ah, outro detalhe. Pelo amor de Deus, cuidado com as caras de vocês, com as caras e bocas que vocês fizerem, porque às vezes você está lá sentado numa recepção, numa empresa, aguardando o dono da empresa, e você nem se dá conta, e o sistema todo cheio de câmera, tá? E a pessoa está te vendo, e você lá, às vezes, enfadado, porque ele está te deixando uns minutos a mais, e você está lá, bufando. Cuidado com isso, pessoal. Cuidado com as expressões faciais, tá? Cuidado. Então, esse cliente, ele pode passar esse ar também de deboche. Outra situação que é muito comum acontecer, você entra para a sala dessa clientela e ele começa, e ele atende o celular. E ó, nesse celular. Ou no telefone mesmo fixo, né? E você ali na frente dele. Então, às vezes a gente precisa fazer aquelas nossas caras realmente de paisagem, né? Às vezes tu tá ali com muita raiva porque você já tem outros compromissos, mas cuidado com a expressão que vocês vão estar emitindo, tá? Não façam caras e bocas, cuidado. Fica anotando algumas coisas enquanto ele termina esse processo do telefone, tá? Mas não fica lá bufando de raiva e mostrando, demonstrando isso. Por favor, tá? Ou até mesmo. E outra dica aqui, que eu lembrei agora. Quando você entrar para uma reunião, gente, por favor, coloque seu celular no silencioso, tá? Não tem nada mais desagradável
que você está lá fazendo um atendimento, mesma coisa que eu aqui agora. Vamos supor que eu recebo, estou dando aula para vocês aqui, vocês estão me vendo, e eu atendo meu celular aqui com uma ligação e digo, pessoal, só um pouquinho, tá? Só um minutinho. E fico no telefone ali. Gente, a gente precisa criar prioridades para as coisas, tá? O telefone meu tá lá, depois eu respondo as pessoas. E assim, as pessoas mais íntimas já sabem que esse meu horário é de vocês. É eu e vocês. Esse horário eu não existo para ninguém mais, tá? Então, são compromissos que a gente vai firmando. Cuidado, coloque seu celular no silencioso e nada de vocês ficarem lá respondendo ligação no WhatsApp, por favor. Tá? Isso é muito feio. Desliga aí o áudio. Alguém? Desativa aí para mim. Só um minuto. Só um pouquinho. Tá. Estão entendendo, pessoal, né? Assim, a gente precisa aprender a fazer essas leituras, tá? E criar situações que não sejam desconfortáveis para o nosso cliente e nem para você. Tá? Às vezes nem que tu esteja ali butinando de raiva, mas não demonstre isso. Tá bom? Incorpora aí uma atriz, um ator e vamos que vamos. Tá bom? Vamos lá. Então, independente, eu acho assim, dessas observações que eu falei, dessas dicas, né? Essa interação inicial com o cliente, a gente deve sempre, aí, nesse primeiro contato, e quando vocês perceberem qual que é a queixa dele, vocês definirem as responsabilidades. Muito bem. O senhor está me dizendo que o senhor quer um trabalho nessa área. Quem é a pessoa responsável que vai conseguir estar me dando esse suporte? Qual é a pessoa aqui na empresa que eu devo procurar caso eu precise de mais informações? Porque vocês não vão estar incomodando o cara lá, o empresário, o gestor da empresa, que ele tem 1001 coisa para fazer, inúmeras viagens, fornecedores, cliente para receber, e vocês vão estar lá buzinando ele, tá? Então, sempre pergunte qual é a pessoa que pode me dar esse suporte das informações que eu vou precisar para a efetivação aí dessa consultoria. Quem é a pessoa que pode estar comigo aqui dentro da empresa? Vocês têm que ter um aliado aí, tá? Cola nessa pessoa aí na empresa. Porque o gestor, ele nem sempre vai estar aí para te receber e nem te dar informação, não. Tá? Ele é a última pessoa. Ele te mostra o problema e ele quer ver o resultado. É isso. Não fique pentelhando na cabeça do gestor, do empresário, porque ele tem 1001 coisa para fazer, tá? Então, assim, e deixem claro tudo isso lá nesse processo aí desse contrato que vocês vão fazer. Não esquecem de colocar tudo no papel. Contrato, acordos, responsabilidades, os prós e os contras. Vamos ir adiantando. Então, quais as perguntas que um consultor faz no momento de uma contratação? Vamos lá. O senhor poderia, né, seu Carlos, vou pegar aqui um exemplo. Seu Carlos, o senhor pode, por favor, né, o senhor pode me fazer um resumo do seu negócio? Tá? Pode parecer uma pergunta bem básica, mas independente do tipo de negócio que esse gestor vai ter, às vezes um hotel, uma clínica, um supermercado, uma escola, a gente precisa entender como funciona ali os bastidores, o produto, a clientela, vai anotando tudo, tá bom? Então, essa pergunta é bem bacana de vocês fazerem, né? Seu João, o senhor pode fazer um resumo para mim entender melhor o seu negócio? Tu jogou a bola para ele e você ouve, anota, ele vai falar, olha, meu negócio é esse, papapá, eu tenho essa clínica veterinária, né, de banho, e ele vai te falando.
eu estou há tanto tempo no mercado, meu tipo de clientela é assim, os valores são esses, dos procedimentos. Se ele não falar dos valores, você pede para você ver quais são os valores, os tipos de serviço que oferece, e vai se ambientando com tudo isso, tá? Anote tudo. Existe alguma sazonalidade nesse mercado do cliente, né? Essa clientela, na verdade, façam essa pergunta não, na verdade vocês têm que observar, né? O que na verdade é essa sazonalidade? É a qualidade, na verdade, de ser sazonal, né? É uma característica, na verdade, daquilo, das estações. Vamos supor, sabem esse exemplo que eu dei dessa faculdade, desse vestibular, que ele é feito em épocas diferentes? Isso é uma estação da empresa que ela trabalha. O vestibular acontece em janeiro, julho e dezembro. Esse é um exemplo de sazonalidade. É uma época, uma estação que a empresa ela tem picos mais altos e mais baixos. Então, quando que acontece isso nessa empresa? É uma outra pergunta que é importante. O senhor pensa, seu João, o senhor está pensando que a gente consegue realizar esse trabalho que o senhor está querendo, essa consultoria, em quanto tempo que o senhor consegue perceber? Ele vai falar, mas daí você pontua. Vamos supor que ele diz não, porque eles sempre vão colocar um tempo para menor, né? E nós, consultores, a gente quer um tempo maior, né? Até porque a gente trabalha hora, né? Então, estabeleça um cronograma com esse cliente e já veja qual é a ideia dele de quanto tempo que você vai ter para realizar esse trabalho. Qual que é o horário que eu vou poder visitar aqui a empresa, o horário da minha consultoria? Pode ser qualquer horário, tem um horário específico que o senhor prefere que eu venha, né? Dependendo do tipo de serviço que ele quiser. Então, assim, fixem isso. Esse trabalho de consultoria, ele vai ser diário? Esse trabalho, ele é... Que horário você vai fazer essa visita? Muitos consultores, eles não conseguem manter contratos muito longos. Por quê? Porque às vezes eles não têm organização, não têm planejamento, não têm visão de futuro. Então, o prazo que você estipular com esse cliente, cumpra. Nós temos quantos minutos? 20 minutos. 20 minutos, tá. Então, assim, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de algumas situações, algumas áreas de conhecimento e alguns métodos que poderiam... Ficou com um errinho bem ali na palavra conflito, que deu um espaço. Então, vamos supor que a demanda desse cliente seja: ele quer uma redução da estrutura física dele. Ele quer diminuir custos e ele tem hoje um prédio onde ele tem várias salas e ele quer reduzir um pouco da estrutura por causa da época da pandemia. Então, que tipo de conhecimento você vai ter que utilizar? Uma organização, porque ele vai ter que desocupar, às vezes, alguns espaços físicos. Às vezes, ele vai ter que diminuir o capital humano dele, alguns colaboradores, que às vezes estão lá ociosos, que seria a organização, métodos, recursos humanos. E isso, logicamente, que vai atingir uma questão de contabilidade, porque se ele quer reduzir uma estrutura, ele quer automaticamente reduzir custo. Então, são novos processos dentro aí dos métodos e técnicas, novos processos, às vezes vocês vão ter que lidar e gerenciar conflitos e vão ter que saber fazer os desligamentos, que às vezes a empresa vai ter que fazer cortes, tá? Não sugira isso, precisa vir dele essa demanda. Uma outra situação que às vezes você pode demandar uma consultoria. Olha, eu tenho uma empresa e com essa pandemia eu tive
uma queda nas minhas vendas muito impactante, eu preciso alavancar isso. Qual que vai ser a área de conhecimento? Você vai fazer um planejamento e um marketing focado em vendas, captação, marketing para alavancar mais as vendas, um marketing virtual, vai ajudar ele a pensar qual que seria o estudo dos métodos e técnicas. Fazer uma previsão dessa demanda, em quanto tempo que você vai fazer isso, fazer uma pesquisa de mercado, até para ver qual o nível de concorrência que tem, fazer uma análise das vendas diárias que estão tendo, as que tinham antes da pandemia, as que tem agora atual, e as que podem ter, seria uma outra forma. Eu estou dando alguns exemplos de algumas situações que podem surgir. Uma outra situação, olha, eu estou numa crise econômica muito grande, eu fiz vários empréstimos, eu não sei como que eu faço. A área de conhecimento é o quê? Economia, finanças. Estão entendendo que vocês precisam, como consultores, ir direcionando cada tipo de consultoria e cada tipo de trabalho? Então, qual que seria a área de conhecimento? Economia e finanças. Qual que seria o método e as técnicas que você faria? Uma análise dos juros que ele está pagando, às vezes ele está pagando empréstimo em banco, às vezes ele está com agiota, às vezes ele está com dinheiro emprestado de algum amigo que está cobrando juro. Ele precisa alavancar essa parte financeira, ou às vezes fazer uma análise melhor dos investimentos que ele tem. Então, eu quis trazer essas 3 situações para vocês conseguirem ter uma ideia e poderem ir norteando a área da consultoria, tá bem? Só para vocês terem como base, assim, bom, então ele está me trazendo essa situação, que área que eu vou ir, qual é a área, qual é o segmento que eu vou ter, qual é o método e técnica que eu vou implantar, tá? Só como exemplo, eu trouxe aí para vocês. Então, a gente vê dentro de tudo isso, dessas demandas que vão surgir, para alguns autores, eles falam muito, as empresas, né, de desenvolvimento, de DO. O que é o DO? É o desenvolvimento organizacional. E fala muito que é um típico behaviorista. Behaviorista é uma abordagem dentro da psicologia, que a gente fala que behaviorismo, ele é um foco no estudo comportamental das pessoas, das situações, tá? Então, a organização, olha o que diz aí, é a coordenação de diferentes atividades individuais com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente. A pessoa, o indivíduo, ele age de acordo com o ambiente. Isso é um tipo comportamental. Essa abordagem dentro da psicologia, a gente fala que é behaviorista. E as empresas, elas têm muito de uma característica behaviorista. Por quê? Porque envolve pessoas e envolve comportamentos. E aí a gente tem 2 tipos também de organizações. Eu tenho a organização que ela é mecânica e tenho a organização que ela é orgânica. O que seria uma organização mecânica? O nome diz, é uma organização, uma empresa robotizada. É uma empresa robotizada, é uma empresa que ela é individual. Só um pouquinho que eu estou com um áudio aqui. Tá, deu. Então, assim, as organizações mecânicas é aquelas empresas que são engessadas, são totalmente mecanizadas, um serviço robotizado. Vou dar um exemplo de uma organização mecânica que nós temos aqui em Palmas. Supermercado Extra, tá? Você chega no caixa, todos os caixas, eles têm a mesma fala. Bom dia, tem cartão extra? Isso é robotizado. Tem cartão extra? Sim. Digita, por favor. Quer digitar seu CPF? Na nota, no cupom? É uma frase típica, robotizada. Muito bem, professora.
Então, como a gente muda esse cenário? Como poderia ser um atendimento que não fosse mecânico? Desse exemplo que eu dei do extra. Porque todos os caixas falam a mesma coisa. Bom dia, cartão extra? Boa tarde, a senhora tem cartão extra? CPF no cupom? A fala é igual. Vamos supor que a Márcia seja caixa lá do extra. Boa noite, Luana. Oh, perdão. Agora porque eu vi a Luana aqui e ela entrou agora, tá? Mas assim, se eu fosse caixa lá do extra, eu ia olhar para a pessoa nos olhos, esse cliente, até porque eles não têm muita pressa os atendimentos, são bem, né? Vão atendendo ali do jeito deles, né? Eu brigo muito lá no extra por causa disso, né? Gosto do extra, dos produtos, das promoções, mas eu acho robotizado o atendimento. Esses dias eu fui para comprar uma cadeira de escritório, eu fiquei simplesmente 40 minutos. Procurei lá quem era dessa área, que vendia as cadeiras de escritório, e ninguém conseguia me dizer. Aí eu falei, você pode falar nesse microfone e chamar um atendente para me atender? Porque eu queria saber como era a cadeira de escritório. Elas são embaladas? Elas são reclináveis? Qual que é as vantagens dessa para outra? Blá, blá, blá. Sabe de alguém que entendesse do assunto? Não tinha ninguém para me atender no extra. Eu queria comprar, mas não tinha ninguém para me vender. Eu tinha que me servir. Pegar a caixona lá da cadeira, enfiar num carrinho e passar no caixa para mim poder fazer essa aquisição? Não, gente, o que é isso? Aí é propaganda, rios de dinheiro em propaganda e marketing. Se você não melhora a questão do atendimento, eu brigo demais. Eu brigo mesmo. Xingo, brigo, peço para falar com o gerente, reclamo. Eu sou chata. Eu sou muito chata com atendimento. Tá? Aí nesse dia chamaram lá, me aparece uma pessoa lá, uma senhora. Aí ela ia passando pelas cadeiras, eu vi ela de costas, eu disse, moça, por favor. Ela olhou para mim e continuou andando, como se ela nem tivesse me visto. Como se eu fosse um zero à esquerda. Eu fosse alguém invisível. Isso incomoda muito o cliente, gente. Não adianta as empresas elas terem marketing de venda se elas não melhorarem a qualidade do atendimento. Então, voltando lá, Márcia Caixa do Extra. Olá, tudo bem? Bom dia. Aí tem aqueles clientes, por exemplo, que é uma Márcia da vida que está com a cara fechada. Bom dia. Né? Aí você tenta personalizar o atendimento, né? Vai tentando falar com o cliente, conversando. Aquelas sacolinhas, por exemplo, que tem no extra, eu nunca consigo abrir aquela sacola de plástico. A pessoa está ali, às vezes, não se prontifica para te ajudar em nada. Gente, o foco no atendimento ele precisa ser melhorado. As pessoas, às vezes, compram por necessidade, mas não porque algo foi vendido para elas. Tá? Vamos ficar atento a isso. Então, assim, a empresa mecânica é esse tipo aí que eu citei. E eu estou falando, não é falta de ética, não. É porque eu sou cliente extra, reclamo e falo e reclamo mesmo. Tá? Então, esse trabalho mecânico é isso. Aquilo rígido, robotizado, centralizado. Queria falar com o gerente. Aí demora lá o gerente 500 anos para aparecer. Né? Tem que ter uma linha de frente. Alguém ali para dar suporte. Aquelas de patinete lá só serve para trazer as moedas de troco. Troco nunca tem. Nunca tem. Eu nunca vi um caixa que não tem troco. Você vai lá no horário de pique, 6 horas da tarde, que é o horário de pique, todo mundo passando do seu serviço. Não tem uma moeda para te dar de troco, você tem que esperar as patinetes virem. Não, gente, eu não aguento isso. Eu fico horrorizada. A pessoa não tem troco, nunca tem um troco naquele caixa. Tudo bem, você precisa fazer aquela coleta que é para evitar os assaltos, evitar não sei o que lá. Mas abrir um caixa, uma sexta-feira à noite e não ter troco para dar para o cliente, isso é o fim. Para mim é o fim isso. Aí vem as patinetes andando para lá e para cá, que demoram lá, às vezes, para poder suprir todos os caixas. Não, por favor. Por favor. É uma organização mecânica, robotizada. O que seria uma organização
Então, eu tenho esse exemplo aí da mecânica. O que, que seria, quase terminando, tá, meus queridos? Aguenta só mais um instantinho. O que, que seria uma organização orgânica? É aquela organização que ela dá ênfase no relacionamento. Esse dia eu achei tão bonitinho. Eu compro pamonha de uma moça que vende aqui no meu condomínio. Comprava antes da pandemia, ela botava na sacolinha, eu fazia transferência para ela, ela deixava lá na portaria e eu pegava essa pamonha. Esses dias eu comprei a pamonha e veio um bilhetinho. Querida Márcia, obrigado por ser nossa cliente, né, por adquirir o nosso produto. Uma pamonha, gente, uma pamonha, R$ 5, mas estava um bilhetinho personalizado, bonitinho, tá? Então, assim, a gente precisa personalizar. Eu gosto muito de cozinhar, eu faço escondidinhos. Então, eu vendo, às vezes, aqui no prédio, não tenho vergonha de falar, eu faço porque eu faço para mim e faço, às vezes, né? E coloco no grupo. Tem escondidinho para vender de batata, mandioca, e tem escondidinho de bacalhau, de camarão, de bolonhesa, né? E faço as minhas propagandas. A minha embalagenzinha, eu sempre pego uma canetinha e escrevo. Bom apetite, coloco o sabor que é o escondidinho, coloco uns coraçõezinhos, que é para personalizar esse atendimento. Nossa, mas um escondidinho? Sim, personaliza, tipo essa da pamonha. Personalize os atendimentos, é bacana isso. O cliente vai se sentir especial, único, e não mais um na multidão. É esse o diferencial que a gente precisa criar no mercado, tá? Vamos supor que eu tenho aí uma clientela e a gente está aí alguns meses de consultoria. E eu percebo que esse meu cliente gosta de vinho. Isso é uma indireta para vocês, tá? Que eu amo vinho. Então, assim, numa época festiva, tipo agora, final do ano, compra uma garrafa de vinho, dá para esse seu cliente, faz um bilhetinho. Obrigado pela nossa parceria, obrigado por ter aceitado os meus trabalhos, né? Enfim, personaliza, é bacana isso, legal, tá? Então, assim, as empresas orgânicas, elas são focadas nos relacionamentos, que é isso que eu acabei de citar, da pamonha, do escondidinho, enfim. São responsabilidades compartilhadas, são responsabilidades que são grupais, as decisões são descentralizadas e a solução de conflitos, ficou separadinho aí, através de negociação, com foco na solução de problema, tá? Então, vou deixar aqui também, dentro desse DO, né, que é o desenvolvimento organizacional, cada empresa, ela precisa criar uma cultura organizacional. E essa cultura é saber as crenças, os valores, os hábitos, qual que é a missão da empresa que eu tenho? Tem que ter definido isso. E se não tem, cria para esse teu cliente. A missão, a filosofia, os valores da empresa, eles têm que estar assim, ó, estampados. E tá sempre de olho. Essa cultura da organização, ela é estática? Ela é sempre a mesma coisa? Estática é aquilo que não muda. Né? Então, vamos modificar. Lembrem do textinho que eu iniciei a nossa aula de hoje? Mude, se adapte a novas situações. Mude, tá? A ideia é mudança. Tudo que não é estático e nem permanente, ele vai sofrer alterações, tá? Então, não vou nem falar muito desse slide, porque as empresas elas precisam estar se renovando, se adaptando, que nem muitas estão agora na pandemia. Isso requer, na verdade, uma mudança cultural, organizacional, enfim. Quais são os passos aí? Queria que vocês anotassem, né? Guardassem bem isso. Quais são os passos de uma consultoria? Primeira coisa, você faz um diagnóstico da situação atual. Segundo, um planejamento de estratégia para essa mudança que vai ocorrer e que você vai ajudar. Uma educação, novos hábitos, uma mudança de comportamento, de atitude. Consultoria e treinamento e avaliação constante para ver o que foi modificado nesse trabalho.
tá bem? Então, assim, a gente já está finalizando, né? Nós temos aí 1 minuto. Eu vou estar disponibilizando esses slides. Assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da nossa aula. E eu espero vocês também amanhã, às 19h30. Agradeço a participação de todos. A gente está encerrando aí. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E qualquer coisa que precisar, eu estou por aqui. Um beijinho. Boa noite.